graça e paz. Estamos aqui nesse formato, de EBD online, mais uma semana. Acredito que seja a nossa última semana, sim, espero que seja. Então, a gente vai dar continuidade nos milagres de Jesus, que é o que a gente já vem propondo nas últimas 2 semanas, falar sobre os milagres de Jesus e aprender as lições que eles trazem para a nossa vida prática, certo? Peço também que vocês prestem atenção até o final, porque nós teremos as perguntas, teremos não só as perguntas, mas também a explicação de todo o contexto, a explicação da situação que ocorreu, e com certeza vai ser bastante edificante. Essa semana vou ser só eu, a Kathleen não pôde participar com a gente, teve um acidente no celular dela, acabou que aí ela não conseguiu, mas espero que seja bastante edificante para vocês essa EBD, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um milagre bem especial, um milagre que aconteceu com um não-judeu, uma pessoa fora do contexto ali dos judeus, Foi o povo escolhido por Deus, mas Deus não se deteve na sua vinda aqui na terra apenas falar com os judeus, mas também falou com alguns gentios. Então, nesse milagre de hoje a gente vai ver uma dessas interações de Jesus com um gentio. Estou falando de gentio aqui, daquelas pessoas que não são judeus, não são o povo a quem Deus chamou. E é isso aí, essa interação com esse povo diferente já é um pré-anúncio da salvação que Jesus veio trazer não somente para os judeus, mas também para toda a humanidade. Então, essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo do 1 ao 10. Então, abram suas Bíblias aí em Lucas, capítulo 7, e vamos ler dos versos 1 ao 10, tá bom? Lucas 7, 1 ao 10. Estou aguardando um pouquinho aqui quando vocês abrem. Então, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com insistência, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe um amigo para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e o meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para a casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Primeiro, eu queria falar do contexto dos romanos inseridos ali junto com os judeus. Naquela época, a nação de Israel, ela se encontrava como se fosse uma prisão política. Não bem uma prisão, mas sim como se fosse uma imposição política e militar dos romanos.
Então os romanos, eles eram um povo que dominou toda aquela região e não necessariamente eles destruíram Jerusalém, não destruíram as autoridades de Jerusalém, mas eles vieram e eles eram como se fossem superiores a eles. Então todas as autoridades de Jerusalém, os governantes de Jerusalém estavam abaixo da autoridade dos romanos. Então os romanos, eles exerciam ali uma espécie de ditadura sobre toda a nação de Israel. Para que esse poder e essa autoridade fosse exercida sobre Israel, Roma tinha naquele lugar as pessoas responsáveis por fazer com que os judeus prestassem essa obediência e pagassem os tributos necessários para Roma, e os agentes do governo eram esses homens, e um desses homens era esse centurião. Qual o cargo no exército romano tinha um homem que pediu a ajuda de Jesus? Então ali em Israel, entendendo o que acontecia, é que havia um exército e autoridades romanas para que governassem até mesmo as autoridades do povo de Israel, as autoridades tanto políticas quanto religiosas, né? Naquela época, as autoridades de Israel, política e religiosa, era a mesma. Então, eles tinham ali uma autoridade sobre o povo, e Roma tinha autoridade sobre eles. Então, era mais ou menos esse o cenário que tinha naquela situação. Nesse tempo, os israelitas, o povo de Israel, eles tinham uma expectativa muito grande sobre o Messias, que o Messias viria para libertá-los do jugo romano. E aí Jesus vem exatamente nessa época, só que não faz essa libertação do jugo romano, e sim uma libertação espiritual, sim uma libertação voltada ao pecado. E aí, por isso, muitos dos israelitas não acreditam e não acreditaram que Jesus era o Messias, embora ele tenha cumprido todos os pré-requisitos necessários para que ele fosse o Messias, e ele foi. Muitos romanos não acreditaram em Jesus porque ele não libertou o povo do jugo romano, tá? Então, a relação entre aquele povo, o povo daquela nação, com os romanos era uma interação um pouco conturbada. Então, eles não gostavam muito dos romanos, porque os romanos, eles exerciam ali um cativeiro, exerciam ali uma autoridade e domínio sobre eles. Então, não era uma boa relação. Eles viviam pacificamente, porque Roma era muito mais forte, mas eles não tinham bons olhos. Só que a gente vê aqui nessa passagem que, a respeito desse homem, desse centurião, eles tinham esse bom relacionamento. Esse centurião era um homem que ajudava os israelitas, e ele inclusive edificou uma sinagoga para eles. Outro indicativo de que o relacionamento desse centurião era bem pacífico com os israelitas era que quem foi falar com o centurião foram os anciãos. Então, por que isso indica uma convivência pacífica? O povo de Israel era um povo de uma cultura muito paternalista. Então, os anciãos, eles exerciam uma figura de autoridade muito grande sobre toda a população. Então, o fato de os anciãos terem de falar com Jesus mostra o tamanho da importância daquele centurião para todo aquele povo. Qual a classe das pessoas que foram intervir pelo servo do oficial romano? O centurião era alguém do exército romano que comandava uma tropa de elite do exército, e era alguém que tinha 100 soldados sob o seu comando. Então, por isso o nome centurião, porque eram 100 soldados sob o comando dele.
homens estavam sobre a autoridade daquele romano. Jesus, ele veio para os judeus, como eu já comentei, mas nessa passagem ele tem essa interação com esse romano. E essa interação mostra que Jesus veio também para os gentios. Na verdade, aqui mostra também um cuidado do centurião. Ele nem chegou aí falar com Jesus. Ele pediu ao povo mesmo, do próprio Jesus, que falasse com Jesus. E aí ele nem chegou a falar com Jesus por conta da autoridade de Jesus. Ele estava reconhecendo com isso a autoridade que Jesus tinha. E não se achou digno de ir falar com Jesus. Isso aí vai estar escrito no próprio texto, certo? Então, essa interação traz para a gente uma esperança, porque nós somos o centurião romano, nós somos como ali a mulher samaritana. Então, nós representamos essas pessoas como não judeus que estão usufruindo de tudo que Jesus fez por nós, certo? Então, por último aí, a gente vê uma característica do homem que chama muita atenção de Jesus. Essa característica, ela é a fé desse homem. Esse homem teve uma fé muito grande. Esse homem teve uma fé que deixou o próprio Jesus admirado, e inclusive Jesus fala essa palavra, que ficou admirado da fé daquele homem, e diz que em Israel não tinha visto tamanha fé, né? Qual a virtude do homem que pediu a ajuda de Jesus que o deixou admirado? Aí no versículo 8, não, versículo 9, tá? Essa história ela é muito legal. E aí Jesus, diante da fé daquele homem, ele cura o servo daquele homem, e toda aquela população vê esse milagre, e aí o nome de Deus é glorificado, e termina a história da cura desse homem, do servo do centurião. Então a gente pode trazer algumas aplicações práticas, alguns aprendizados disso. O primeiro aprendizado que a gente pode trazer é que aquele homem observava o que acontecia à volta dele. Ele observava toda aquela religião, todo aquele povo, todas aquelas pessoas que viviam naquele lugar, e observava a religião deles e o que eles faziam em relação à religião, e viam que em Jesus tinha um sentido diferente, né? Os judeus tinham a sua religião, tinham ali os escribas, os fariseus, tinham a sua lei, e Jesus veio e era um elemento novo, e ele viu que tinha mais verdade no que Jesus fazia do que na religiosidade que existia naquele povo judeu. O romano, ele era alguém que tinha bastante religiosidade em si. Os romanos tinham muitos deuses, prestavam sacrifícios a esses deuses, e ele era um homem já que conhecia de religião, por ser também do exército romano. Os homens do exército romano, principalmente as autoridades do exército romano, prestavam culto a várias divindades, com o intuito de que essas divindades trouxessem para eles uma proteção, trouxesse para eles um auxílio. Então esse homem romano tinha esse contato com toda essa religiosidade, com vários deuses, com várias culturas, mas ele viu ali que Jesus era diferente. Jesus era ali algo a mais, não era somente uma religião. Jesus era alguém que podia resolver aquela situação que ele estava passando, e que a outra religiosidade não veio trazer essa solução. Então a observação daquilo que era feito foi muito importante. E uma mensagem que isso traz muito forte para nós é que, muito mais do que o que a gente fala, o que a gente faz,
é muito mais importante, né? Mais do que falar, aquilo que a gente faz é muito mais importante. Da mesma forma que o centurião viu que o que Jesus fazia falava muito mais do que aquilo que vários outros falavam, assim é a nossa vida. Então, aquilo que a gente faz fala muito mais do que a gente propriamente professa, do que a gente fala. Então, se a gente vive o cristianismo, ele vai ter uma propagação muito mais forte, muito mais intensa do que a gente falar e pregar um evangelho que não é vivido. Então esse é o ensinamento que esse milagre traz para nós. É um ensinamento de que a gente deve viver o evangelho, não apenas falar do evangelho, mas viver ele da mesma forma que Jesus viveu, na mesma intensidade que os apóstolos viveram. É isso que a gente tem como aprendizado. Uma outra coisa é a clareza de quem é Jesus. Aquele oficial romano tinha essa clareza de quem era Jesus. Ele tinha a fé de quem era Jesus, né? Então nós temos que saber isso também. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus nas nossas vidas? Quem é Jesus na nossa salvação? O que nós podemos fazer se tivermos Jesus ao nosso lado? Aquele homem tinha isso muito claro, por isso ele tinha toda essa fé. As observações dele também fizeram com que a fé dele fosse aumentada. Então o alicerce da fé dele foi a observação no que Jesus pode fazer, a observação de quem é Jesus, a observação de quem são as pessoas, e tudo isso fez com que ele tivesse a fé dele. Então nós precisamos ter a certeza de quem é Jesus, quem ele é para nós. Precisamos ter a certeza do que nós lemos e do que nós entendemos de quem é Jesus para nós, e também viver de forma que pessoas possam olhar para a nossa vida e também saberem quem é Jesus, e também saberem o poder do Evangelho nas nossas vidas. E falando mais especificamente sobre a fé daquele homem, né? Muitos daqueles judeus não tinham aquela fé. Jesus falou que não tinha visto tamanha fé em Jerusalém, em Israel. E essa fé foi um elemento aí principal para que esse milagre acontecesse, para que aquele homem fosse curado. Ele foi curado pela fé daquele centurião romano. Então, quem é Jesus para nós e qual é a fé que nós temos no que ele pode fazer? Qual o tamanho da nossa fé? Nossa fé é pequena? Nossa fé é inexistente? Nossa fé é grande? A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, poderíamos mover os montes, né? Então qual o tamanho da nossa fé? O que nós temos acreditado? Qual é o impacto da nossa fé nos nossos dias? Então eu vivo a minha fé é suficiente para que mude o meu modo de agir, a minha fé é suficiente para que eu mude meus hábitos, para que eu mude o modo de eu pensar. Então a nossa fé precisa ter esse poder de transformação da nossa vida, porque se nós acreditamos, isso vai ter um impacto e vai trazer essa transformação. Se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos em Jesus, então isso traz transformação de vida. Nós não podemos viver da mesma forma do que uma pessoa que não acredita que Deus existe, né? O mundo tem que fazer um sentido diferente para nós do que para uma pessoa que não acredita que Deus existe. Toda a nossa vida tem um sentido diferente quando nós temos fé de quem é Deus do que de uma pessoa que não tem essa fé. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para nós nessa manhã, esse milagre que Jesus fez e que traz muito
sobre a vida daquelas pessoas e sobre o ensinamento que Jesus traz para nós e sobre o modo de como nós agimos e vivemos diante da nossa fé, diante da nossa sociedade, diante de nós mesmos, da nossa família, daquelas pessoas que nós vemos, certo? E diante de dentro de nós, dos sentimentos que nós temos dentro de nós, daquilo que nós temos como certeza, daquilo que nós temos como princípios e estatutos de fé e de prática. Tá, pessoal? Queria deixar essa mensagem para vocês nessa manhã e peço aí que vocês estejam sempre usufruindo dessa fé no nosso Jesus, no nosso Deus, no nosso Salvador. Amém?